Da firmeza da pele até as articulações. O colágeno é a proteína estrutural mais abundante do corpo humano, responsável pela vitalidade do corpo. Adotar hábitos saudáveis é essencial, pois o colágeno natural diminui com a idade, como tudo, infelizmente, né? O que exatamente é o colágeno, doutora, e qual a principal função dele no nosso organismo? Joyce, você já falou aí, o colágeno é a principal proteína estrutural do nosso corpo, ele compõe quase 30% do corpo humano, está presente desde os mais primitivos invertebrados e é ele que dá a estrutura dos mais primitivos invertebrados até o ser humano. Então, todos os animais têm estruturas de colágeno. E esses tecidos conjuntivos, que nós chamamos de tecidos conectivos, são formados essencialmente de colágeno. E é uma proteína que tem 3 aminoácidos, principalmente os 2 que sempre estão presentes são glicina, prolina e um terceiro aminoácido. Nós temos pelo menos 28 tipos de tecidos de colágeno no nosso corpo e é realmente a proteína mais abundante. Então, o nosso corpo é composto de proteína, várias estruturas, várias enzimas, etc. São estruturas proteicas, mas o colágeno é a proteína mais abundante. Então, nós temos que reestruturá-la, as estruturas de colágeno têm que ser reestruturadas ao longo da vida para manter o corpo em pé, com as suas estruturas firmes, fortes, resistentes, enfim, o colágeno é muito, muito importante para a nossa vida. E se é importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, Val, ele também tem uma relação aí entre emoções, qualidade de vida e o envelhecimento saudável. Com toda certeza, Joyce, porque o colágeno, de uma certa maneira, é o escudo contra o estresse. É ele que faz com que a gente tenha algo que é fundamental para qualquer ser vivo, que é o quê? Autonomia. A gente poder ficar em pé, a gente poder caminhar, poder ter, enfim, satisfazer todas as nossas necessidades básicas, primárias. Tudo isso está diretamente ligado com essa proteína tão vital que é o colágeno. E o que é mais interessante também, né? Porque, como a própria doutora disse, todos os tecidos conectivos, quer dizer, tudo que junta no nosso corpo, está diretamente relacionado com o colágeno. E em português, cola não deixa de ser algo que a gente usa para juntar duas partes. Então, colágeno está aí, está na frente nossa, né? Quer dizer, uma proteína necessária para manter toda a nossa estrutura em pé, toda a nossa estrutura autônoma. Olha, é verdade, nunca tinha parado para pensar, para associar dessa forma. Colágeno, é para colar as nossas É para colar, para juntar, Joyce. A cola é muito engraçado, porque a própria língua, ela já é responsável por transmitir os conhecimentos básicos. É que a gente fala isso de uma maneira tão espontânea, tão rápida, tão sem pensar, que a gente esquece que o próprio termo já traz em si o conhecimento. Então, toda vez que você lembrar colágeno, por que é importante? Porque é ele que faz o nosso corpo estar junto. E não é só o corpo humano. Como bem disse a doutora Marcela, todos os seres precisam de colágeno e tem colágeno na sua constituição. Ô, doutor, e a partir de que idade que nós começamos a perder esse colágeno natural? Olha, Joyce, há uma discussão com relação a isso, porque, na verdade, nós temos a capacidade de sintetizar, graças a Deus, sintetizar colágeno desde o primeiro até o último dia da nossa vida. E eu digo por quê? Porque o colágeno compõe não só, porque quando a gente fala em colágeno, as pessoas primeiro pensam em pele, depois pensam em cartilagens, mas na verdade o colágeno é que dá estrutura a todos os órgãos vitais, as paredes dos vasos sanguíneos, as paredes que revestem o trato digestório, o intestino, o globo ocular, enfim. Então existem tecidos no nosso organismo feitos de estruturas de colágeno, como são as paredes dos vasos sanguíneos e os órgãos vitais, as estruturas dos órgãos vitais, como o fígado, rins, enfim, todos eles são compostos, a estrutura é feita de colágeno. E nós precisamos reestruturá-los ao longo da vida, manter essas estruturas ao longo da vida. Então, nós temos a capacidade de sintetizar colágeno desde o primeiro dia, como eu disse, graças a Deus, até o último. Porém,
Com o passar da vida, a partir dos 20, 25, 30 anos, a partir da chegada na idade adulta, as pessoas vão exigindo mais das estruturas de colágeno, exigindo mais, seja por que motivo for, para cumprir as suas funções, para o dia a dia, etc., e vão normalmente consumindo menos proteínas e menos outros compostos bioativos essenciais para a ressíntese, a síntese de colágeno, das fibras de colágeno. Então, a tendência é que a partir dos 30 anos, 35 anos, que passa o período do crescimento e chega na idade adulta, as pessoas vão tendo menos aporte desses nutrientes, vão gastando mais com as suas atividades do dia a dia, e o envelhecimento, e aí quando nós falamos de envelhecimento, no caso do envelhecimento feminino, que acontece de forma relativamente mais acelerada por conta da menopausa lá na frente, nós temos um desgaste maior ainda das estruturas de colágeno e cada vez menos aporte desses aminoácidos específicos para fazer colágeno, e além do que, menos aporte de outros nutrientes, como é o caso da vitamina C, que é essencial para sintetizarmos adequadamente colágeno. Então, falta substrato e aumenta o ritmo de estresse, de uso das estruturas de colágeno, que faz com que as pessoas percam, entre aspas, mais colágeno da vida adulta em diante. Mas, na verdade, nós podemos prevenir isso.